Então, acho que uma das suas previsões mais sombrias é que agora estamos bem encaminhados para a Terceira Guerra Mundial. Eu só queria perguntar por que isso? O que você está observando? São possíveis gatilhos? Você analisa as reações em cadeia? Porque, como vimos nas duas guerras mundiais anteriores, uma coisa tende a levar a outra e acabamos sendo arrastados. E não parece haver um botão de reversão em nenhum momento. Então, o que exatamente você está avaliando? Certo. Então, minha primeira evidência é a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada há 1 ou 2 semanas. E está muito claro que os Estados Unidos, talvez há 4 anos, viam o mundo como algo que poderia ser organizado e coordenado por organizações multilaterais. O importante era que os Estados Unidos fossem o executor ou o policial, para garantir que as pessoas obedecessem à ordem nacional baseada em regras. E neste documento, Trump é muito claro. Essa ordem se dissipou. Ela acabou. E agora, a única coisa que importa é o interesse nacional próprio. Portanto, os Estados Unidos precisam proteger seu próprio interesse nacional. E isso significa, principalmente, proteger o hemisfério ocidental, o que eles chamam de Doutrina Monroe. Existe algo chamado corolário Trump, a Doutrina Monroe, que significa que Trump vai querer impor a Doutrina Monroe. Então, os Estados Unidos acreditam que Rússia e China têm avançado demais na América do Sul, especialmente a China, que possui muitos acordos de investimento e comércio com a América do Sul, para o benefício das pessoas de lá. Mas os Estados Unidos sempre acreditaram que a América do Sul é território americano. E agora vão proteger seu território. E é por isso que estamos vendo a escalada na Venezuela. Estamos vendo 10% dos ativos navais dos Estados Unidos consolidarem-se no Caribe e, recentemente, essa escalada. As forças americanas basicamente roubaram um petroleiro venezuelano e o desviaram para Houston, Texas. Então, os Estados Unidos, ao impor a doutrina mineral. Isso significa que agora os Estados Unidos entrarão em conflito com toda a América do Sul, porque ao ameaçar a Venezuela, Brasil, Colômbia, México, todos veem sua soberania sendo violada. Então, essa é uma evidência. A segunda evidência é, claro, o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Esta guerra entre Rússia e Ucrânia está essencialmente terminada. A Rússia está passando fome no campo de batalha. O moral na Ucrânia entrou em colapso. Cerca de 100 mil soldados ucranianos desertaram. Há milhões que fugiram para o exterior. Portanto, a Ucrânia não tem nem o efetivo, nem os recursos, nem a força de vontade para continuar essa luta. Ao mesmo tempo, os europeus insistem que os ucranianos continuem lutando. As regras que impediram o mundo de entrar em uma terceira guerra mundial foram escritas pelos países que venceram a segunda. E neste momento, os países que ficaram de fora desse acordo original estão reescrevendo essas regras. Em 2023, a Arábia Saudita concluiu sua primeira negociação de petróleo liquidada em yuan chinês, um movimento que teria sido diplomaticamente impensável apenas uma década antes. Preste muita atenção ao número que ele cita a seguir sobre a velocidade com que essa mudança está acelerando, porque é um dado que a maioria dos grandes veículos de imprensa ocidentais preferiu não divulgar. Então, há conversas entre os europeus sobre confiscar, roubar aqueles 210 bilhões de euros que possuem em ativos russos e entregá-los diretamente à Ucrânia. Eles desistiram dessa ideia porque entenderam que seria suicídio. E agora estão prestes a dar à Ucrânia 100 bilhões de euros. Em empréstimos e empréstimos sem juros para continuar esta guerra. E o motivo disso é que a Europa precisa entrar nessa guerra em algum momento. E teme que, se houver um tratado de paz, a Rússia possa consolidar seus ganhos e então usar os recursos ucranianos para desafiar a supremacia europeia. Então esse é um segundo grande fronte. Depois, é claro, o que estamos vendo no Oriente Médio é uma escalada contínua entre Israel e Irã. Houve um tratado de paz assinado entre Israel e diferentes partes, Hamas, Hezbollah. Parece que Israel não tem respeito por esses tratados. Parece que Israel está planejando atacar o Hezbollah no Líbano nas próximas 2 semanas. O tratado de paz com o Hamas não vai se sustentar porque o Hamas não vai concordar em entregar todas as suas armas. Porque, se fizer isso, será eliminado por esses proxies israelenses. Então, o Oriente Médio só vai se inflamar ainda mais. Você sabe, houve aquele tiroteio nos Estados Unidos daquele físico nuclear.
E então houve essa tragédia em Bonny Beach, em Sydney, na Austrália, onde 16 pessoas morreram. Israel está colocando a culpa no Irã sem absolutamente nenhuma evidência. Há esses agentes do Mossad que voaram para a Austrália para participar da investigação. E podemos suspeitar que eles vão culpar o Irã de alguma forma pelo que aconteceu. Então, em todo o mundo, estamos vendo o potencial para grandes conflitos em 2026. Bem, parece que uma das principais coisas que estão mudando, como você também sugeriu, é a mudança de toda a ordem mundial. Mas, geralmente, uma nova ordem mundial só se consolida depois de uma guerra mundial. Ou seja, se há uma grande distribuição de poder, muitas vezes o sistema internacional tem pouca capacidade de se reformar. Normalmente, precisamos de uma grande guerra e então um novo status quo pode ser consolidado em acordos. E você? Este parece ser um momento tão crítico porque toda a ordem mundial, após a Guerra Fria novamente, foi baseada em hegemonia, dominação, e agora, é claro, essa distribuição de poder acabou. Agora é uma distribuição multipolar de poder. Então, é muito ou quase impossível fazer uma transição pacífica, porque a velha ordem, que era baseada na primazia do Zera e o Samaiwa, agora precisa encontrar todo um novo sistema baseado no equilíbrio de poder. Quero dizer, isso muda absolutamente tudo. As regras do jogo mudam, como você sugeriu. Quero dizer, por que a União Soviética, agora China e Rússia, não podem estar em seu próprio quintal, mas os Ewots, é claro, ainda podem estar no quintal da Rússia e da China? Lembre-se daquele acordo da Arábia Saudita mencionado no início. Aquilo foi um país tomando uma decisão. O que ele descreve aqui é o que acontece quando dezenas de países começam a tomar a mesma decisão ao mesmo tempo, sem que ninguém os coordene. O país que construiu a ordem financeira do pós-guerra com a promessa de estabilidade é agora o que mais visivelmente luta para manter essa ordem de pé. Se suas economias, sua aposentadoria ou seu emprego estão atrelados a uma economia que presumiu que essa ordem duraria para sempre, a pergunta que ele levanta aqui sobre o que realmente preenche o vácuo quando as antigas regras deixam de funcionar não é abstrata. É a questão econômica mais importante dos próximos 20 anos, e ele argumenta que Washington tem sido surpreendentemente lento até mesmo para levantá-la. Então não há regras aceitáveis. As instituições vão mudar. A segurança, bem, quero dizer, ainda deveria ser baseada apenas em dissuasão e dominação? Se agora existem muitos centros de poder, isso realmente não faz sentido. Como a diplomacia é conduzida, eu sinto que esses são temas muito difíceis, mas ninguém parece disposto a aceitar a realidade ou sequer discuti-la. Quero dizer, aqui na Europa, o sentimento geral ou a narrativa é que tudo estava bem e pacífico. A liberdade e a democracia estavam simplesmente se espalhando e então o mal apareceu. E geralmente precisa ser personificado pelo Putin ou pelo Xi Jinping. Precisa ser confrontado, deve ser destruído e então, de alguma forma, a paz pode retornar. Quero dizer, isso é uma forma muito infantil de dizer que querem a hegemonia de volta. E acho que digo infantil, porque não há estratégia em relação ao que querem alcançar, como podem alcançar, quais meios são necessários. É apenas um desabafo emocional e slogans sobre o que é injusto e como nossa hegemonia era tão virtuosa, todos estavam se beneficiando. Mas veja, esse é um problema, a incapacidade dos nossos líderes políticos atuais de lidar com o momento crítico em que estamos. E porque precisamos essencialmente encontrar um novo status quo, ou é a incapacidade de abrir mão da hegemonia? É só porque as regras estão mudando? Quero dizer, como podemos explicar isso? Sim, concordo completamente com a sua avaliação. Então, antes dessa ideia de uma ordem natural liberal baseada em regras, basicamente eram essas nações ocidentais intimidando, explorando e colonizando o resto do mundo. Durante 20 anos, a OTAN foi se expandindo para a esfera de influência russa e por 20 anos, Putin vem alertando a OTAN. Vocês precisam parar, caso contrário teremos que reagir. Precisamos proteger nossa soberania. E a OTAN se recusou a ouvir. A OTAN foi extremamente arrogante e isso acabou dando poder nas mãos dele. Depois, a China, por muito tempo, foi basicamente a fábrica do mundo. E a China concordou em produzir produtos realmente baratos para o mundo, o que aumentou o padrão de vida das pessoas, e isso deixou os consumidores ocidentais muito felizes. Mas então veio a crise financeira de 2009,
quando basicamente, por causa da circulação, por causa de políticas estúpidas, por causa da ganância, a economia ocidental entrou em colapso. Então, o que aconteceu foi que os bancos centrais ocidentais exigiram que a China investisse em infraestrutura. E assim, pelos próximos 10 anos, a China foi se afundando em dívidas com todos esses gastos em infraestrutura. E, eventualmente, a China decidiu que não tinha recursos suficientes para continuar todo esse investimento em infraestrutura. E agora a economia americana entrou em colapso porque esses consumidores americanos estouraram seus cartões de crédito. Os consumidores americanos foram explorados nas últimas décadas e eles já não conseguem mais. Não conseguem mais gastar dinheiro. Então agora, o que os Estados Unidos exigem é que os consumidores chineses comecem a gastar dinheiro. Que os consumidores chineses comecem a estourar seus cartões de crédito e que a China liberalize seus mercados financeiros, e a China diz que não vai abrir mão de sua soberania. E assim, a China está sendo intimidada pelos Estados Unidos. Durante o primeiro governo Trump, eles começaram a impor todas essas tarifas à China, e isso continuou durante o governo Trump. Os Estados Unidos insistiram em todas essas táticas de intimidação, por exemplo, negando à China acesso à tecnologia e aos mercados. Alguns anos atrás, a executiva da Huawei, Meng Wanzhou, foi presa enquanto fazia conexão em Vancouver. E ela ficou detida por vários anos, até que finalmente foi libertada. Então, por muito tempo, os Estados Unidos e seus aliados conseguiram intimidar o mundo. E com o tempo, Rússia e China se levantaram. E a Europa e os Estados Unidos não gostam disso. E esse é o mundo em que vivemos hoje. Bem, eu sinto que já assistimos a esse filme antes, de certa forma. Ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial, vimos com a ascensão da Alemanha que ela basicamente superou o sistema dominado pelos britânicos. Então, novamente, uma mudança de poder. O hegemon britânico estava em declínio e a Alemanha, como potência regional, cresceu. Então, em 1871, por exemplo, a Grã-Bretanha produzia o dobro de aço da Alemanha, o que era um bom indicador de poder econômico. 22 anos depois, em 1893, a produção de aço alemã já havia superado a britânica. E quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, a produção de aço alemã já era o dobro da britânica. Então esse é um período muito curto para toda a relação ser completamente invertida. Agora você pode dizer que o poder sobe e desce, mas isso é bastante crítico porque toda a arquitetura de segurança europeia ainda era dominada pelos britânicos. Então você tem a Alemanha produzindo o dobro de aço, mas todas as suas principais vias navegáveis, exceto as internas, são patrulhadas e controladas pelos britânicos. Isso realmente não faz muito sentido, mas parece que depois da Segunda Guerra Mundial vimos o mesmo. Os alemães superaram a arquitetura regional de segurança. E eu queria saber, você vê esses padrões históricos? Porque temos algo semelhante agora. Quero dizer, a economia chinesa tem sido a maior do mundo em termos de paridade do poder de compra desde 2014, enquanto na Rússia, após a Guerra Fria, decidimos vamos desenvolver uma arquitetura de segurança europeia, na qual eles não teriam um assento à mesa porque achávamos que eram fracos. Eles só vão ficar mais fracos. Nós vamos administrar o declínio deles. Essa seria a nova Europa. Então, essencialmente, outro tratado de Versalhes, mas agora acabamos em uma situação em que os russos reverteram e agora eles têm o maior Estado, a maior economia, território, população, forças armadas e ainda assim deveriam ser o único país da Europa que não tem um assento à mesa. Então todos esses sinais de alerta deveriam estar aparecendo. Eu sinto que esse sistema não vai produzir estabilidade, mas sim guerra, mas mais uma vez nem sequer podemos discutir isso. Quero dizer, se você ouvir os políticos europeus e seus estenógrafos na mídia, é só isso. Bem, você sabe, nós temos liberdade e democracia, e a Rússia quer império, e pronto. É simplesmente o velho e bom confronto entre o bem e o mal. Quero dizer, é realmente extraordinário, mas você vê alguma continuidade histórica em outros níveis? Olha, quero dizer, nos últimos anos, a Grã-Bretanha tem sido a principal instigadora de guerras em todo o mundo. Se você voltar à Primeira Guerra Mundial, uma das grandes injustiças daquela guerra foi que a Alemanha foi forçada a aceitar toda a culpa por causar a guerra.
quando na verdade pode-se argumentar que a Grã-Bretanha teve mais responsabilidade pela causa da Primeira Guerra Mundial do que a Alemanha. E o motivo disso é que a Grã-Bretanha segue uma ideia chamada de tese Mackinder-Hartland. E a ideia é que a Grã-Bretanha é um país pequeno, com pouca mão de obra, mas que controla os mares. Portanto, para manter sua hegemonia, ela precisa criar o máximo possível de caos e conflito dentro do continente euroasiático. Porque se uma grande potência surgisse no continente euroasiático, fosse ela a França, o Império Otomano, a Alemanha ou a Rússia, então ela unificaria o continente euroasiático por meio de ferrovias, o que anularia o comércio marítimo, e assim a Grã-Bretanha colapsaria economicamente, militarmente e demograficamente. E, portanto, nos últimos 200 anos, a Grã-Bretanha tem causado o máximo de caos possível em todo o continente euroasiático. Então, voltemos às guerras napoleônicas, quando os patrocinadores da Grã-Bretanha financiaram 7 grandes guerras contra a França. Napoleão praticamente conquistou o continente com a Batalha de Auschwitz. A Áustria e a Rússia foram subitamente derrotadas, mas a Grã-Bretanha ainda estava atuando no cenário. Financiamento de guerras. Porque a Grã-Bretanha não tinha condições de permitir que a França consolidasse a Europa e criasse um sistema continental, que era o que Napoleão desejava. E então, avançando rapidamente para a Alemanha, a situação é a mesma. Portanto, a Grã-Bretanha não pode permitir que qualquer potência surja na Eurásia. E hoje, os Estados Unidos adotam o mesmo conceito, onde, como você disse, há um paralelo entre o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, e agora entre a China e os Estados Unidos, em que a China é uma superpotência manufatureira e precisa de todos esses recursos da América do Sul. A América do Sul tem algo chamado Triângulo do Lítio: Chile, Argentina e Bolívia. E isso representa cerca de 50% do lítio mundial, que é crucial para veículos elétricos, para inteligência artificial, para o futuro, basicamente. E por isso a China tem investido pesadamente na América do Sul, construindo estradas, construindo infraestrutura. Há esse megaporto que está sendo construído no Peru para facilitar o comércio. E a América do Sul tem sido muito receptiva e acolhedora em relação aos investimentos chineses. Mas os Estados Unidos não podem permitir que a China continue a crescer. E é por isso que os Iowa vão usar seu poder naval para interromper o comércio global. Então vimos tropas americanas abordando este petroleiro venezuelano, mas também havia este navio chinês indo para o Irã e ele também foi abordado. Então isso é essa lâmina e pirataria. Os Estados Unidos, nos últimos 50 anos, disseram que defenderiam o comércio global e agora, para defender seu império, para enfraquecer a China e a Rússia, estão basicamente recorrendo à pirataria global. O que é interessante sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, porém, é que todo historiador, ou quase todo historiador, reconhece isso. O Tratado de Versalhes, estabelecido ao final da guerra, nos colocou em um caminho para uma Segunda Guerra Mundial, porque não criou um espaço sustentável para a Alemanha na Nova Europa. No entanto, se você disser que a Alemanha foi provocada a iniciar a Segunda Guerra Mundial, então você é um simpatizante nazista. Então é muito estranho porque é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que isso reflete a mentalidade de que se você reconhece algo, se você admite, então você está legitimando aquilo. Parece que estamos um pouco de volta àquela época neste momento, porque a invasão russa, ela não poderia ter sido mais provocada. Isso foi provocado de todas as formas possíveis. E você pode facilmente provar isso, mas não pode dizer porque aí estaria legitimando a invasão. E claro, você precisa ser cancelado imediatamente. Mas achei interessante o comentário sobre o coração da Eurásia. Como você disse, isso deriva em certa medida do sistema napoleônico, quando eles queriam consolidar a Europa, cortar os britânicos como potência marítima, e assim isso os destruiria. Então isso meio que fez com que os britânicos ficassem convencidos de que era preciso manter as potências europeias divididas. Claro, né, há 120 anos isso se tornou uma teoria mais coesa nos termos de Mackinder. No século XIX, os britânicos combatiam a Rússia na Eurásia. No século XX, estrategistas americanos citavam a teoria do coração da Eurásia porque eles também se viam como a potência marítima contra a potência terrestre russa, mas hoje, porém, a Eurásia não é hegemônica.
E enquanto aí o objetivo no passado era principalmente separar os russos dos alemães, sempre empurrando-os para a Ásia, é por isso que também fizemos a Guerra da Crimeia contra os russos em meados do século XIX. Mas agora, quando você empurra a Rússia para a Ásia, isso não a empurra para um beco sem saída econômico. Isso a empurra diretamente para os braços da maior potência industrial e tecnológica do mundo atualmente, que é a China, pelo menos uma das duas. Então, é um cenário muito diferente. Então, como você avalia essa nova Eurásia? Quero dizer, não se deve superestimar a capacidade deles de harmonizar seus interesses e agir de forma coesa, mas há sim um ponto em comum: os russos, os chineses, os indianos, quero dizer, os iranianos, muitos deles têm interesses concorrentes, mas nenhum deles quer mais ser dominado por uma potência marítima. Então, como você vê isso impactando, ou isso impacta esse caminho para a Terceira Guerra Mundial? Sim, exatamente. Então, você sabe, a tese de Mackinder Heartland é algo que foi adotado tanto pelo Império Americano quanto pelo Império Britânico. E o que está acontecendo é que, por causa da agressão americana, por causa desse sistema financeiro, onde o dólar é a moeda de reserva mundial, o que dá aos Estados Unidos um privilégio exorbitante. Ou seja, você pode imprimir $3.200 e não precisa sofrer nenhuma consequência, enquanto o resto do mundo tem que arcar com isso. Isso está impulsionando os países do BRICS e o Irã a se aproximarem uns dos outros. Então, o grande pesadelo para o Império Anglo-Americano é uma aliança entre Rússia, Irã e China. E claro, a Índia também vai acabar entrando nessa aliança em algum momento, porque isso beneficia a Índia. E isso cria o sistema continental de comércio euroasiático, certo? E o Irã é a chave, porque o Irã é o pivô, é o centro do mundo. Todas essas alianças comerciais passam pelo Irã. Então, os europeus têm algo chamado EMAC, o corredor Europa-Índia-Oriente Médio. A Rússia tem algo chamado corredor Norte-Sul. A China, claro, tem a iniciativa do Cinturão e Rota. Portanto, o Irã é a chave. E é por isso que os Estados Unidos estão determinados a promover uma mudança de regime no Irã. Os Estados Unidos não podem permitir que essa aliança se forme, que se manifeste, porque então os Estados Unidos perderiam o acesso comercial ao continente euroasiático. China, Rússia e Irã poderiam simplesmente comercializar entre si e depois fornecer energia, alimentos e produtos manufaturados para o Oriente Médio, para a África, para a Europa. E então, os Estados Unidos ficariam presos com $3.200 em dívidas e o esquema de política americana entraria em colapso. Portanto, para os Estados Unidos, isso é uma luta de vida ou morte. O que eles precisam fazer é ir até o Irã e garantir que essa aliança não possa se formar. Eles não precisam vencer a guerra, mas precisam criar o máximo de caos possível. E é por isso que eu acho que em 2026 veremos uma escalada na retórica e no conflito entre os Estados Unidos e o Irã com Israel, é claro, como o cão de briga do Império Americano. É engraçado quando a complexidade dessa geopolítica precisa ser vendida ao público. Ela é vendida das formas mais absurdas, como, por exemplo, queremos mais direitos para as mulheres no Irã. Aparentemente é isso que impulsiona a rivalidade entre as grandes potências. Mas até que ponto... Desculpe. Não, quero dizer, veja essa tragédia em Pawnee Beach, onde 16 pessoas foram mortas. E sabemos que a pessoa que cometeu o crime era simpatizante do Estado Islâmico. E já estão colocando a culpa no Irã. Por que o Mossad está envolvido nessa investigação policial? Quero dizer, parece que estão procurando qualquer pretexto para criar indignação pública contra o Irã. Sim, bem, outro problema importante também, se você olhar para as duas guerras mundiais anteriores, se você for pensar em, bem, tomara que não venha uma terceira. Sempre houve também a suposição de que as guerras poderiam ser limitadas. Novamente, por definição, houve essa reação em cadeia em que uma coisa levou a outra. Lembro que na universidade, quando eu ensinava causalidade, usava a Primeira Guerra Mundial como exemplo. Ninguém queria seguir por esse caminho, mas muito disso parece se basear na premissa de que eles conseguem limitar as guerras. Em outras palavras, é essa ilusão de controle da escalada. Observamos
alguns indícios disso na Europa atualmente, ou seja, os europeus dizem, podemos enviar algumas tropas para a Ucrânia. A ideia é que podemos inclinar um pouco a balança a favor da Ucrânia para reequilibrá-la e, em seguida, estabilizar as linhas de frente para que possamos manter a guerra em andamento. Mas parece uma ilusão a ideia de que eles conseguirão controlar isso e, de alguma forma, que as respostas russas à entrada dos europeus no campo de batalha, e então vamos apenas conter a guerra à Ucrânia e à Rússia. Você sabe, a Europa não deveria fazer parte dessa guerra. Estamos apenas enviando tropas, armas e fazendo a mira. Mas como você vê isso em um contexto histórico mais amplo e no que estamos presenciando no mundo hoje? Eu sei que é uma pergunta muito ampla. Olha. Sim, quero dizer, mas é um padrão comum na história em que todas as guerras começaram como guerras limitadas, em que uma das partes está tentando alcançar certos objetivos estratégicos. E isso sempre acaba escalando para uma guerra em larga escala, fora do controle de qualquer um. Aqui existe a ideia de mission creep. Então pense no Vietnã, onde a princípio os Estados Unidos estavam enviando alguns conselheiros ou instrutores para o Vietnã para fortalecer o regime do Vietnã do Sul. E, eventualmente, a situação escalou a tal ponto que, você sabe, todas as forças armadas americanas estavam envolvidas em uma guerra em grande escala no Vietnã. Portanto, creio que um dos principais pontos de tensão que devemos analisar é a Venezuela, certo? Porque Trump é muito claro. Trump está dizendo que, eu não vou declarar guerra. Esta é apenas uma operação para destruir os cartéis de drogas porque Maduro é um chefão do narcotráfico. E nós vamos garantir que estamos tentando salvar o maior número possível de vidas americanas. Ok, então isso é só retórica para consumo público. Todos sabemos que a Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, e Trump está tentando transformar a Venezuela em um vassalo econômico. Então você pensaria que essa guerra seria apenas entre Venezuela e Estados Unidos, mas essa guerra tem potencial para escalar muito rapidamente, porque Cuba e Nicarágua estariam na próxima lista de alvos depois da Venezuela. Além disso, se você é o Brasil, pensaria que o verdadeiro alvo é você. Porque o que aconteceu foi que, antes da guerra comercial entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos forneciam soja para a China. A China importa 1/3 de seus alimentos e costumava obter a maior parte de sua soja dos fazendeiros americanos. E por causa da guerra comercial, a China começou a importar soja do Brasil. E desde então, o relacionamento econômico entre o Brasil e a China só melhorou de forma dramática. E, atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E isso é verdade para todos os países da América do Sul. Então, se você é um país sul-americano, antes de tudo, fique indignado com o fato de Trump estar tentando promover uma mudança de regime na Venezuela. Você não gosta dos Yankees. Você tem uma longa história de golpes tramados pela CIA no seu país, matando milhões de pessoas. Você também quer manter boas relações comerciais com a China, porque a China realmente faz investimentos reais no seu país. Eles constroem estradas. Eles constroem uma boa infraestrutura. Eles contribuem para o sustento dos cidadãos comuns, e os Estados Unidos querem tirar isso de você. Então, essa guerra pode escalar a um ponto em que, talvez tropas terrestres americanas entrem na Venezuela, mas o Brasil e outros países enviem tropas secretamente para reforçar o regime venezuelano. Porque eles sabem que, se a Venezuela cair, todos eles caem juntos. Então, é um lago de gasolina neste momento.